A paz do Senhor Jesus, irmãos. Neste dia de hoje, a palavra é gratidão. E a pergunta é: nós temos realmente sido gratos ao Senhor? Todo final de ano, quando nós fazemos parte desse mundo, quando ainda nós não aceitamos o Senhor Jesus, pelos meios de comunicação, nós vemos aí retrospectivas, né? Mostrando aí como foi o ano, o que aconteceu, como foi, quais os fatos mais importantes, né? Há muito tempo eu já não participo mais disso, não vejo, não assisto nem nada, né? Mas nós vemos tudo isso acontecer. E no dia de hoje, como eu já disse agora, a pergunta é: nós temos sido gratos ao Senhor? Nós temos realmente conseguido ver o cuidado de Deus em tudo? Nós temos, em meio às lutas e à correria do dia a dia, sido gratos ao Senhor? Perguntas e mais perguntas nós fazemos, perguntas que muitas vezes não têm resposta, perguntas que muitas vezes nós sabemos a resposta, mas nós ainda perguntamos. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022, o último dia deste ano. E você tem tirado pelo menos um tempinho do seu dia para refletir acerca do que Deus tem feito na sua vida? Para fazer uma retrospectiva dos cuidados de Deus sobre a sua vida? Porque se não fosse Ele, você não estaria chegando até o dia de hoje. Ah, mas irmã, eu passei por muitas lutas, eu perdi entes queridos, eu passei por divórcio, eu passei por separação, meus filhos foram embora de casa, eu sofri acidente, eu quase morri. Com certeza, as lutas vão vir, as aflições vão vir sobre a nossa vida. Mas se Deus não estivesse com a mão sobre a sua vida, ou enviado anjos para cuidar de você, você estaria vivo? Você estaria aqui ainda? Não. Para pensar quantos livramentos o Senhor tem dado para você, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quantos livramentos a tua família tem contemplado através das suas orações. Porque muitas vezes são pessoas que não servem a Deus. Porque muitas vezes são pessoas que não querem saber de Deus. Mas pelas tuas orações, pelo cuidado de Deus na sua vida, Ele tem alcançado os teus, para que eles vejam que Deus é com você. Irmãos, a pior ingratidão que pode ter existido e que nós podemos ver na palavra de Deus é a de Lúcifer. Deus criou ele com tanto cuidado, com tanto zelo. A palavra fala que ele era o mais lindo dos querubins e que era o responsável pela adoração. E que ele era mais lindo do que as pedras mais preciosas existentes. E ainda assim, ele intentou no coração dele levantar uma rebelião no céu contra Deus e construir, levantar um trono maior do que o de Deus.
O cuidado de Deus estava sobre ele. O zelo de Deus estava sobre ele. Tudo de mais lindo Deus colocou sobre ele, Deus entregou nas mãos dele. Mas a soberba, a ganância e tudo de mais ruim que pode existir entrou no coração dele. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a segui-lo. Tanto que a palavra fala que quando Deus ordenou que ele fosse lançado do céu, a 1/3 dos anjos também caiu juntamente com ele. Por isso que nós ouvimos falar sobre anjos caídos, que se tornaram demônios. E todos aqueles que são ingratos para com tudo que Deus tem feito, se tornam como ele. A palavra de Deus fala que nós fomos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus olha para nós, ele se vê na criação dele. Mas quando nós somos filhos ingratos, que não reconhecemos o cuidado de Deus, só reclamamos, murmuramos, achamos ruim quando acontece alguma coisa aparentemente ruim. Quando nós fazemos isso, infelizmente, nós nos tornamos como Lúcifer, ingratos, porque Deus tem cuidado, Deus tem zelado. A palavra de Deus fala que Ele tem o nosso nome gravado aqui, ó, na palma da mão dele. E Ele não se esquece de nós. Deus ama um coração grato. Quantas vezes muitos de nós passamos por necessidade e não abrimos a boca para falar nada. Mas a palavra fala que ainda antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já sabe. E que Deus esquadrinha os nossos corações. E sabendo da nossa necessidade, Deus levanta alguém para vir até a tua casa, bater na tua porta e suprir a tua necessidade, seja ela qual for. Seja de alimento, seja financeiro, seja de um leite para suas crianças, seja de uma mistura para colocar na marmita do seu marido. Seja qual for a sua necessidade, Deus levanta alguém para suprir. Só que aí nós nos tornamos ingratos quando nós falamos, se não fosse o fulaninho, eu não sei o que seria de mim. E Deus fica aonde nessa situação? Aonde Ele fica? Quando nós estamos enfermos e nós vamos para o médico, nós fazemos de tudo e a enfermidade não vai embora. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem e Ele nos cura. E aí nós nos esquecemos que foi o nosso clamor que chegou ao trono de Deus e Ele desceu com seu bálsamo de cura. E nós falamos, se não fosse aquele remédio que eu tomei, eu não estava curado. E Deus fica onde? Aí você se esquece do seu clamor na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da enfermidade. Quando nós damos a glória que é de Deus para as pessoas, nós somos ingratos e ingratos por demais.
o coração de Deus se entristece com a gente. E aí vai acontecendo uma e duas e três, e vai chegar um dia que você vai clamar e Deus não vai ajudar. Aí você fica, mas onde está Deus nessa situação? Se a palavra fala que é para mim pedir, se a palavra fala que é para mim orar, que Ele vai suprir as nossas necessidades, que é para mim lançar a minha ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de mim? Claro. Só que você não se lembra de todas as vezes em que Deus entrou com a providência, que Deus supriu a sua necessidade, que Deus salvou, que Deus intercedeu, que Deus cuidou, que Deus enviou um anjo para impedir que algo pior acontecesse. Você se esqueceu que todas essas vezes, todos os livramentos que Deus te deu, para que Satanás não conseguisse concluir o plano dele de arrebatar a tua alma para o inferno, você deu a glória que era para ser dada para Deus, para o homem, ou para você mesmo. Quantas pessoas não dizem, se não fosse o meu trabalho, se não fosse o meu esforço, o meu salário, ninguém teria comida dentro desta casa. Ao invés de dizer, se não fosse Deus, me dá saúde, me dá forças. Se não fosse a misericórdia de Deus alcançar a nossa casa todos os dias, nós não teríamos trabalho e nós não teríamos o salário e nós não teríamos alimento dentro dessa casa, porque a glória é de Deus. Deus ama um coração grato. Quando nós somos gratos a Deus, o nosso coração fica feliz, o coração de Deus se alegra. E tudo vai bem. Uma palavra que pode comprovar tudo isso é a palavra dos 10 leprosos, que se encontra em Lucas capítulo 17, os versículos 11 a 19. Aonde eles chegam, eles são rejeitados por todos. Quando a pessoa adquiria a lepra naquele tempo, ela era rejeitada por toda a sociedade, ela era excluída, ela tinha que ficar num lugar isolado, ela se tornava uma pessoa impura. E esses 10 leprosos chegaram até o Mestre Jesus. E ele curou a todos, e todos saíram dando glória, todos saíram felizes, né? Só que apenas um voltou até Jesus para agradecer pela cura. Apenas um. E Jesus disse, não foram 10 os curados? E onde estão os outros 9? E esse que voltou para agradecer a Jesus ainda era samaritano. Era um estrangeiro. Os outros 10 dá-se a entender que eram judeus. Era para ser o povo de Deus. Mas eles foram festejar. E não se lembraram daquele que curou eles. Qual é a sua posição nesse momento? O seu posicionamento é desse um que foi agradecer? Ou dos outros 9 que foram festejar? Que foram se prostrar diante de outros deuses? Agradecer ao santo tal, à santinha tal? Agradecer a tudo e a todos, menos a Deus, menos a Jesus. Nós temos que reconhecer que se não é Deus na nossa vida, nós nem aqui estaríamos.
A maior demonstração do amor de Deus pelas nossas vidas foi quando Ele entregou o seu Filho para derramar sangue. O sangue precioso de Jesus que cobre o pecado. Mas não cobre o pecado de qualquer um. Cobre o pecado daquele que o reconhece como Senhor e Salvador. E não adianta eu aceitar Jesus e ficar nas velhas práticas. Não adianta eu reconhecer que Jesus é o meu Salvador, sendo que eu não sou grata por isso. Demonstre a sua gratidão a Deus. A palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, diz para nós assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus está dizendo que Ele ama a gratidão. E que tudo que acontece na nossa vida, seja bom, seja aparentemente ruim, nós temos que agradecer. Para refletir no dia de hoje quantos livramentos Deus te deu. Quantas vezes Deus supriu a sua necessidade. Quantas vezes Deus curou. Quantas vezes Deus te tirou de lugares onde você ia sofrer. E Ele te colocou em lugares onde você hoje é feliz. Seja grato a Deus nesse dia. Faça uma retrospectiva. E tire um momento do seu dia para ser grata a esse Deus tão maravilhoso, tão zeloso e que tem cuidado de todos nós. Muitas pessoas era para nem estar virando esse ano de 2022 para 2023. Muitas pessoas era para já ter descido a cova. Mas Deus deu livramento. Se você estava nos caminhos de Deus e não está mais, é momento de se voltar para Deus. É uma maneira de agradecer a Deus, entregando a sua vida para Jesus e deixando Ele ser o dono da sua vida, te conduzir através do Espírito Santo, conduzir os seus passos. Mas não faça a obra de Deus, não faça de qualquer jeito. Faça segundo a vontade de Deus. Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus, irmã? Você tem a palavra de Deus? Você tem esse manual? Então é aí. Abre ele. Medita nele. Ele não é para ficar só aberto na sua estante, pegando poeira no Salmo 91, no Salmo 23, porque de nada adianta ele ficar aberto sem você praticar, sem você saber ao menos o que está escrito em um versículo. Deixar ele aberto, pegando poeira, é pura religiosidade. Religiosidade não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a gente praticar a palavra. É a gente meditar no versículo e sentir o Espírito Santo de Deus falar através desse versículo com a sua vida, com a sua alma. Ofereça a Deus, consagre a Deus a sua família, a sua vida, a sua casa, tudo que você tem, porque tudo que nós temos não é nosso, é de Deus, Ele só está emprestando para nós. A palavra de Deus no Salmo 136, no versículo 1, diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, Ele é muito bom. O seu amor dura para sempre. Nós podemos ver o amor de Deus em tudo, no canto dos pássaros, numa flor, nessa florzinha que está aqui, ó, que eu ganhei de presente da minha sogra. E eu vejo isso como não sendo a vontade dela de trazer, mas Deus, sabendo que nós gostamos, Deus usa, põe no coração da pessoa a vontade de trazer esse mimo. E eu agradeci a Deus por isso. Veja o cuidado de Deus em tudo.
Alguém trouxe algo para você? Pois agradeça a Deus, porque Deus moveu o coração dessa pessoa para trazer esse algo para sua vida, para sua casa. E uma última palavra se encontra no Salmo 118, versículo 24, diz assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremo-nos nele. Este foi o dia que o Senhor preparou para você, para sua família, para sua vida. Muitas pessoas estão neste dia indo para a praia, indo festejar, indo se alegrar, indo... Tem algum problema nisso? E você se alegrar? Não. Mas alegre-se, agradecendo a Deus, sendo grato a Deus. Muitas pessoas estão aí se alegrando, enchendo a cara, ficando bêbado, para depois pegar a pista, pegar um carro, dirigir e sair causando acidentes, tirando vida de pessoas inocentes, bebendo, depois tendo que ir para o hospital, ou causando acidente, tirando vidas e fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Seja grato a Deus no dia de hoje, porque ninguém foi capaz de derramar uma gota de sangue por você, mas Jesus fez. Jesus o fez. Tira um momento do seu dia para ser grato a Deus. Tira um momento do seu dia para botar seu joelho no chão e louvar aquele que cuidou de você até agora. Passe a virada do ano sendo grata a Deus. Não só à meia-noite, mas você tem 24 horas do dia para fazer isso. Tira um momento do seu dia para levantar as mãos para o céu e dar glória a Deus, porque você está vivo e vai passar essa virada do ano vivo e vai ter um ano novo preparado por Deus para que você aproveite da melhor maneira. Quando você for trabalhar, dê glória, não reclame, por mais cansaço, por mais prova, porque a luta e a prova servem para Deus moldar você, moldar a mim, moldar você, para que a gente não seja um murmurador, mas para que a gente seja grato a Deus, porque Ele está nos dando a oportunidade de ser melhores a cada dia, não para o homem, mas diante dEle. Seja grato a Deus. Seja grato. E eu quero fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e amado Pai, neste momento, Pai, eu quero pedir ao Senhor que através dessa palavra o Teu Espírito Santo venha mover os corações. Que aqueles que outrora te serviram e hoje se afastaram dos seus caminhos, venham se entregar a Ti novamente, Papai. Venham voltar para os Teus caminhos, meu Deus. E ser gratos ao Senhor, porque o Senhor tem mantido eles em pé. Porque mesmo longe dos seus caminhos, o Senhor tem demonstrado o seu cuidado, Pai, a cada um. Pai, que nós possamos render glórias e graças ao Senhor, por ter enviado o Teu Filho e por ter levado Ele até a cruz do Calvário e derramado sangue por amor a cada um de nós, para que nós possamos alcançar a salvação, Pai, dia após dia, em obediência, em temor e em tremor diante de Ti, Senhor. Pai, eu Te louvo por cada vida, eu Te louvo por cada pessoa, Papai, que assistir esse vídeo, e que esse vídeo, mesmo na simplicidade, mesmo que
com as nossas falhas e com os nossos erros, papai, ele venha alcançar as almas, papai, da maneira a qual o Senhor quiser, porque a glória, a honra e o louvor pertence somente a Ti e a mais ninguém. Eu te agradeço, Pai, e eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por consolar os corações, por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, meu Pai, porque através de Jesus, o Senhor não nos deixou só. Senhor Jesus foi preparar-nos lugar, a Nova Jerusalém. E o Senhor nos enviou o Teu amado Espírito Santo, que é o qual nos consola todos os dias em meio às lutas e às provas. Que nós possamos aprender, Pai, que no meio de tantas lutas que nós passamos, o Senhor nos ensina todos os dias, a ser gratos ao Senhor e a deixar o Senhor no controle de tudo, Pai, por mais difícil que seja, porque fácil não é, mas o Senhor tem nos ajudado, tem sido nosso sustento e alimento. Graças te damos por tudo, em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus. Eu agradeço a Deus por essa palavra, eu agradeço a Deus por esse vídeo, porque não foi só para pessoas serem alcançadas, mas foi para mim também. Porque antes da palavra chegar até vocês, ela fala comigo primeiro. E eu louvo a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Seja grato a Deus. Ajoelha, ora, entrega sua vida ao Senhor Jesus. Porque aqui eu não estou falando de religião. Religião foi criada pelo homem. Religião nos afasta de Deus. Mas entregue-se a Jesus, o nosso autor e consumador da fé. Porque Ele tem poder para salvar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.